Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui da rubrica das previsões da off-season e agora vamos tocar nas equipas que foram eliminadas na segunda ronda. É verdade que falta na nossa timeline ou cronologia de vídeos desta rubrica, faltam duas da primeira ronda, que são os Bucks e os Memphis Grizzlies, mas os Memphis Grizzlies ainda estamos à espera da questão do Ja Morant. que número vai ser de jogos de suspensão, e dos Bucks tem a ver com, também está a ser adiado, porque por causa do nosso convidado que já participou convidado adepto da equipa dos Bucks, que já veio no ano passado também. Atualmente ele está de férias e já ficou ali meio agendado também para fazer, por isso não vai ser esquecido essas duas equipas que poderão dar que falar, tanto Milwaukee como também Memphis. Mas agora vamos falar de Nova York, New York Knicks, uma equipa que é sempre aquela equipa que é como eu disse, e já apresentando aqui o adepto, para alguns já devem, quem acompanha já aqui o nosso podcast e já viu o ano passado, ele já esteve cá a falar da off-season, ou a fazer a previsão da off-season do New York Knicks. É o grande Rafael do podcast Worldwide Knicks. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui presente contigo, neste caso. Sempre um prazer falar de Knicks com toda a gente, portanto, aqui estou eu. Exato. E também já estiveste nos diários dos playoffs. Foi ali contra os Cavs, na altura, que tu acreditavas Knicks em 6 e sempre aconteceu, não é? E foi. Eu disse Knicks em 6 desde o início e foi. Exato. Muito bem. Como eu estava a dizer, os Knicks é uma equipa que, eu não vou dizer drama, mas já sempre aquela especulação de pode vir alguém, não sei o que mais. E esta época não é uma exceção. Volta, mas já iremos tocar em relação a isso, de possíveis moves, trocas ou isso na off-season. Primeiro, fazer como nós fizemos nos outros vídeos, falar desta época passada, embora tu, Rafa, já tocámos um bocadinho nisto quando vieste cá na altura dos playoffs. Os Knicks, que mesmo assim lá está, comentando a época dos Knicks, os Knicks foram uma das belas surpresas deste Oeste, porque para muita gente, até para a própria fanbase dos Knicks, pensavam que ok, vamos tentar ir ao play-in e dali vamos aos playoffs, talvez. E não, foi uma equipa que ficou em quinto lugar, ou seja, acesso direto. Ganharam em 6 jogos, como estávamos a dizer aqui na primeira ronda contra os Cavs. Foram à segunda ronda e, a meu ver, até não foi assim uma segunda ronda má, digamos assim. Eles acabaram por perder, mas só foi por 4-2 contra uma equipa de Miami que aí sim, e ainda se vê, não é? Que a altura que estamos a gravar e ainda estão a tocar as finais, estão a ser a grande surpresa, digamos assim. Mas mesmo assim, uma época muito positiva dos Knicks, de modo geral. Sinceramente, acho que, porque lá está, a nível de expectativa e do que realmente aconteceu, superou as expectativas, vamos ser sinceros. Não achas, Rafa? Sim, acho que sim, e é tudo. Dá-se tudo a um jogador apenas, que foi a contratação mais sonante, vá, que tivemos aqui, que foi o Jalen Brunson, que foi mais do que se estava à espera, foi tudo aquilo que se queria e mais ainda, porque foi uma época extraordinária. É um flagelo enorme ele não ter sido All-Star, é ridículo não ter sido, que é um jogador que mudou completamente ali, deu aos Knicks aquilo que faltava, completamente. Que Que tentou o ano faltava, por passado com o exemplo, Kemba. exato, e o que faltava tipo há 2 anos naqueles playoffs contra os Atlanta Hawks, naquela primeira ronda. Sim, isso aí eu vejo também há 2 anos. É aquela coisa, temos um Quickly mais velho, um RJ Barrett também mais Sim, velho também. Houve a evolução também de há dois natural. anos para cá. É Yeah. uma evolução zita, digo zita, mas foi uma boa. Para mim, acho que é uma grande evolução da equipa em termos de aparecerem como apareceram nestes playoffs, principalmente. E sim, mas esta época foi. Eu previa, assim, eu estava. Para mim, eu assim tentar ser positivo no início da época, quando fiz a previsão lá nos Worldwide Knicks, do podcast, eu previa à volta perto das 50 vitórias, assim, algo ali perto, uma equipa ali play-in certinho, mas ali até poder chegar ali aos playoffs logo diretamente. E foi o que aconteceu, felizmente, foi uma boa época, assim, apesar de altos e baixos. Acho que encarrilámos ali no sítio na altura certa.
Acho que continuo a dizer pena ali a lesão ao final da época do Randall, aquele tornozelo que já foi operado agora este início desta semana, ou não, semana passada, pronto, já mudámos de semana. Entretanto, e pá, acho que podíamos ter ido um bocadinho ali com o Miami, mas Miami está, como tu disseste bem, está a surpreender tudo, está nas finais outra vez sem ninguém dar conta, está a 1 contra os Nuggets, que para mim os Nuggets é a equipa para ganhar. Se os Nuggets não ganharem esta final, para mim é uma coisa histórica mesmo na NBA, os Heat conseguirem ganhar isto. Exatamente, mas sim, concordo com o que estavas a dizer. Também nota-se que houve um processo natural de desenvolvimento dos jogadores, ou seja, no Quickley, que aliás foi um dos fortes candidatos a ganhar o prémio do Six Man. Também é verdade que não teve nesses playoffs, mas o Grimes também teve uma época de boa evolução, digamos assim, e também foi ele, lá está, ele era um suplente a vir do banco, sei que, e ele entretanto entrou para o cinto titular. Alguma gente já estava a dizer que podia ser uma boa solução, mas era muita pouca gente, mas ainda havia alguma. Mas realmente ele encaixou bem, entrou e encaixou muito bem naquela equipa e deu o que a equipa precisava, principalmente o aspecto defensivo. Sim, eu sempre disse que ele seria uma boa solução a começar, de mesmo de início, mesmo quando havia aquela coisa de se jogava o Fournier, jogava o Cam Reddish. Mesmo o ano passado eu dizia que o Grimes podia começar porque era um jogador mais parecido com o Reggie Bullock e era um jogador com que o Randall fez uma boa parceria. Sim, yeah. Aquele 3 pontos mais seguro do que o Fournier claramente ali aquela primeira linha não funcionou e era ali uma mudança. E teve ali as lesões também, o facto do lançamento dele estar. Ele também lançou muito mal nos Knicks, lançou mal 3 pontos. Não é novidade nenhuma. Como diz o Alex, costuma dizer no nosso podcast, que o scouting report dos Knicks não é muito grande. Metem-nos a lançar 3 pontos e ganham o jogo. É um bocadinho por aí. Mas é um bocadinho adaptar-se a isso também, todas essas mudanças. Às vezes, sair sair do banco para entrar no 5 inicial, tem-se ali aquela pressão para um jogador mais novo e o lançamento não cair também fica ali o coisa mental. O RJ também teve um bocadinho. Acho que o Quickley teve imenso nos playoffs, que se sofreu imenso, ele desapareceu completamente nos playoffs e sim, mas acho que eu acho que nós estamos no bom caminho. Uma equipa jovem com o Brunson e o Randall, que não são jogadores não são jogadores velhos, nenhum deles tem 30 anos sequer, portanto, acho que é uma equipa temos futuro aqui para evoluir, ali com peças-chave, adicionar aqui e ali, se calhar, e desenvolvimento também para ajudar. Exato. Sim, e depois também outro jogador que foi importante foi o Josh Hart, foi a contratação da trade deadline. Aliás, a única troca, exceto aquelas do Kyrie e Kevin Durant, obviamente. Embora não foram bem de trade deadline, mas principalmente a do Kyrie, já foi um bocado uns dias antes, mas da semana de trade deadline, entrar nessas duas, foi a única que envolveu uma pique de primeira ronda, porque o resto foi tudo pessoal a jabardar aí com piques de segunda ronda. Foi a única. Sim, isso foi muito estranho. Essa trade deadline foi muito estranha, essas trocas todas. Foi um bocado estranho. Exato, mas chega ao fim, foi uma troca que fez sentido à equipa, porque Cam Reddish, como estavas a dizer, não estava, e também não entrou bem, digamos assim. Houve fases que havia jogos que se jogava bem, mas outros andava assim meio desaparecido, e também na defesa ali um bocado a dormir, digamos assim. E o Josh Hart entrou e encaixou perfeitamente na equipa, o tal jogador 3&D player, digamos assim, defensor, também excelente ressaltador, dos melhores guards, digamos assim, ou wings ressaltadores, encaixou muito bem na equipa e no que o Tibbs queria. O Tibbs notava-se que queria, prontos, uma arma de triplo e também na luta das tabelas, que se revelou, lá está, também muito importante na tal série contra os Cavs. A luta das tabelas muito forte, tanto Mitchell Robinson como também o Josh Hart e o Randall também dá o seu contributo. Mas sim, foi uma época muito, muito positiva. Lá está, como eu estava a dizer, na questão dos Knicks nesta... Lá está, superou bastante aqui as expectativas. A meu ver, lá está, para mim, vou-te ser sincero, a meu ver, punha os Knicks se calhar na luta de play-in, já não me recordo, mas não ia aos playoffs, vou-te ser sincero, não ia. Ou seja, ia ao play-in,
10º ou 9º lugar, mas não ia aos playoffs, percebes? E isto... Eu lembro no início da época, outro podcast português, eu não me lembro agora qual era o nome, mas que eu até comentei, brinquei na altura, que eles metiam os Knicks completamente fora, até nem nos play-ins estavam, e meteram tipo, os Detroit Pistons nos playoffs. E eu fiquei, ok, pronto. sim, porque houve malta, até acho que um dos do nosso podcast, acho que era o Pinto, também meteu os Pistons, não no playoff, mas está ali no play-in e se calhar ali é um jogo decisivo, estás a ver? Porque na altura ainda existe um bocado a expectativa no Cade, digamos assim, que aquela época... Sim. Que infelizmente está sempre ali com lesões também. Vamos ser sinceros, um bocado Sim, azarado. o meu problema, obviamente, não é contra os Pistons, era dos Knicks estarem tão em baixo, ninguém acreditar assim no Sabes o Julius que é? Randle, por exemplo. Exato. Julius Randle, que veio numa época um bocado de desilusão, não conseguiram buscar o Donovan Mitchell e ficaram na mesma com o Fournier, Derrick Foi, Rose, ou seja, foi um bocado foi a isso. melhor decisão. Foi a melhor decisão que nós fizemos, foi não ter trocado aquela gente toda pelo Donovan Mitchell. Pois, porque na altura o Danny Ainge, não é? O Danny Ainge estava a exigir muito, era picks, lá está o Grimes, o Top e o Quickly, eram os jovens, basicamente Era eram os tudo, jovens era todos. tudo, era tudo. E Era, isso lá está. E chega ao fim, a equipa, se acontecesse esta troca, ok, tinhas aqui uma estrela, que era o Donovan Mitchell, mas o problema é que não tinhas a tal profundidade, ou tal, lá está, esses jogadores que contribuíram também. Muito mas bem, a minha sobre questão também... aqui, desculpa lá agora de falaste da estrela Donovan Mitchell, o que é preciso o Brunson fazer para ser considerado essa estrela? Que é o segundo ano consecutivo que ganha ao Donovan Mitchell nos playoffs. Yeah, E sempre ser o melhor jogador. É um bocadinho. o Brunson, pronto, em Dallas estava tapado pelo Doncic e não tem, Sim. e por um lado até eu compreendo, lá está a mudança, estou a dizer compreendo, não era agora, estou a dizer já antes, já compreendia e ali para os Knicks, que era para tipo ser uma das caras principais, porque em Dallas, ok, era uma das caras, é verdade, não vamos dizer que ele era a quarta peça ou a quinta, não. Até nessa série que estás a falar em Utah, ele foi muito importante, porque o Luka teve de fora e ele teve que tomar as Sim. rédeas e a comandar a equipa, e ele aí era a segunda peça importante da equipa. E ele foi para os Knicks para demonstrar o valor e correspondeu. É verdade que com muita gente, eu também fiquei assim um bocado pé atrás, epá, contrato um bocado overpaid, mas é tal coisa. Os Knicks para ficar com ele tinham que pagar isto, não havia hipótese, porque senão ele ficava em Dallas, muito provavelmente. E lá está agora, atualmente, o Brunson, e também pelo tipo de contrato que ele está a receber, que é descendente, ele justificou completamente o seu contrato. Agora acho que ninguém pode dizer o Brunson é overpaid, não. E acredito que se continuar assim, vai ser um nome falado para o All-Star e talvez pode acontecer, lá está, de estrear-se para isso, digamos assim, porque a nível de bases, é verdade que estamos numa liga muito, muito forte, digamos assim, nível da linha dele, digamos assim, mas Sim, sim, isso é verdade. pode haver ali uma época, se calhar próxima, ou isso que pode realmente acontecer, isso de ser nomeado All-Star. Muito bem, vamos então tocar agora, próximo tópico, questões de contratos. Exato, contratos. E pegando aqui na questão dos contratos, claro, aqui a imagem está a selecionar, vou selecionar aqui aos pontos, mas aqui está aqui precisamente no que eu quero, digamos assim, falar. Que é, basicamente, começando logo primeiro, o de cima de tudo, Derrick Rose, tem uma team option de 15 milhões e meio. Rafa, despachando este assunto, os Knicks não vão ativar isto, não? Não, acho que não, acho que é para sair. Derrick Rose volta, se quiser voltar a Chicago para acabar, volta onde ele quiser agora. Acho que já acabou a segunda passagem dele pelos Knicks. Apesar de tudo, foi muito mais bem sucedido que na primeira. Mas sim, são 15 milhões e meio que vão embora, que podem ser utilizados ali em dois outros jogadores que estão aí mais abaixo. Um está Exato. logo por baixo, Josh Hart, que Exato. pode, mesmo que ele queira mais um bocadinho, está ali, e o outro é o segundo vá à terceira conta do fim, que é o Emmanuel Quickley. Dá ali o dinheiro, Exato. os 15 milhões e meio que dá para dividir. Exato. Embora é mais para o Josh Hart, porque afeta esta época. E Sim. tocando no Josh Hart, e se calhar vai ser
o principal foco desta equipa nesta free agency. Como eu já disse, Jorge Hart teve uma época muito, muito boa, encaixou muito bem. Ele já nos Trailblazers também teve bem. Já nos Portland Trailblazers teve bem. E é por isso que os Knicks tiveram que dar a pique deste ano. E até vamos... É curioso. Os Knicks, na altura que deram a pique, eles não estavam nesta posição em quinto lugar. Eles estavam abaixo. Acho que eles estavam no play-in, certo? Eles estavam em, acho que estavam sexto, sétimo a lutar ali, sim. É assim, eu acho que obviamente. estava em sétimo, porque acho que eles passaram por cima dos Nets e dos Miami. Salvo eu. Sim, nós estávamos na luta com os Miami e com isso tudo. E depois cá está, nós chegamos ao quinto lugar também porque os Nets implodem completamente, não é? E vêm Exato. por aí abaixo e então as Exato. equipas conseguem Porque na altura saltar. porque na altura que os Nets fizeram a troca, os Nets estavam ali com os Cavs, ali no quarto, quinto lugar, estavam ali na disputa. Sim. E eu acho que eles estavam em sétimo, salvo erro, os Knicks. Os Knicks, sim. E na altura da troca, está na altura, na zona de play-in, claro que a pique era mais valiosa, digamos assim. E depois chega ao fim até foi um bocado mal. Não vou dizer que foi mal para os Blazers, mas pronto, desceram mais umas posições. Aquela... É que os Knicks estão numa altura, é que nós temos... e pronto, nós já falámos deste jogador, o Cam Reddish, que era um jogador jovem que estava na equipa que não tinha espaço. Já o ano passado a nossa pique não a utilizámos. Porque os Knicks estão numa altura em que têm muitos jogadores jovens e é difícil arranjar espaço para todos. Exato. Portanto, ou é aquele jogador que se quer realmente. O ano passado nós tentámos trocar pelo... agora esqueci do nome dele, que joga nos Pistons. Agora foi escolhido o Jaden Ivey. O Jalen Duran. Não, o Ivey, que foi a quinta pick deles. Sim, a quinta pick, sim, o Ivey. Nós aparentemente queríamos mesmo trocar por ele, que era aquilo que nós queríamos, e não conseguimos, então não quisemos a pick. E acho que estamos numa altura em que não é só acumular jogadores, porque os jogadores jovens precisam de jogar. Então essa pick, que não sabemos o que é que pode ser, porque se nós fôssemos aos play-ins na mesma, podia ser uma pick assim mais tarde, 12º, 13º, por aí, ou se não mais ainda. E temos um jogador como o Josh Hart, que acho, para mim, não, numa altura em que estás a lutar para os playoffs mesmo, dares uma pick, uma first pick mais para o fim, não me choca tipo, nada mesmo, porque se tens a equipa formada e tens jogadores jovens, mais um jogador jovem não te vai ajudar ali. Exato, e se formos a ver, os Knicks têm ali jogadores de peças jovens, tipo a Bass tem o Quickly, Shooting Guard tem o Grimes, ali digamos assim, a Wing, ou tipo a extremo, ou extremo posto tem o Obi Toppin, ou seja, tem ali, e mesmo aposto, por exemplo, o Mitchell Robinson, o Barrett também, aposto o Mitchell Robinson e o Hartenstein têm 25 anos, não são novos, mas não são assim. Exato. Ou seja, já está ali bem construído e a equipa lá está, como tu disseste muito bem, estão ali no projeto de continuar. E isso vai ser um tema para depois no final, isso aí, da parte da continuidade de troca. Tu já vais perceber porquê. Outras questões, lá está, como estás a dizer, Josh Hart, player option, ele provavelmente poderá desativar isto e vai a procurar, ou não ativar, basicamente é isso, é não ativar, porque há uma data limite para ele ativar e passando essa data limite ele é free agent. Ele vai à procura, eu estou a dizer a minha previsão, eu acho que ele vai à procura do mercado, o que é que o mercado pode dar, mas aí os Knicks, eu acho que os Knicks vão tentar negociar com ele, ficar com ele. Para isso, claro, como eu disse, vão ter que desativar provavelmente o Derrick Rose, esta team option, e também do McGree também, embora esse é mais coisa, é só 2 milhões. E vão tentar dar um bom contrato aqui ao Josh Hart. Acho que não vai ser muito superior a isto. Ficava muito admirado se alguém, mesmo os próprios Knicks, derem muito superior a 13 milhões. Ficava muito surpreso. Mas gostava de saber a tua opinião, Rafa. Achas que ele também não vai ativar isto ou ativa? Ou o que é que tu achas? Eu acho que mesmo que ele não ativando, eu acho que é para renegociar um contrato, possivelmente com os Knicks. Porque toda a ligação que ele tem com o Jalen Brunson também, serem amigos e estarem, não sei se depois tu vais seguindo, vendo no Twitter, está sempre ali com o Jalen Brunson e com o Bridges, desculpa, está nos Nets, eles são os 3 de Vila Nova, aquela amizade toda que eles têm ali também.
acho que é possível ele poder ficar ali. Acho que se encaixou que nem uma luva, toda a gente foi recebido de forma fantástica pelos fãs e ele deu tudo em campo e as pessoas ficaram a adorá-lo completamente. Acho que é capaz de, mesmo rejeitando, acho que a prioridade é negociar ali com os Knicks, a não ser que alguém lhe ofereça um valor ridículo, exorbitante. Um, mas eu não Sim. acredito, concordo contigo, assim, 13, alguém que possa chegar aos 15 ali por Sim, sim. uma coisa Provavelmente assim. aí 15 a 6 milhões, no máximo dos máximos 18. Não estou a ver ninguém a dar mais que Sim, 18 é milhões. mesmo assim é difícil, 18 milhões. Por muito que eu gosto de Josh Hart, ele é um grande defensor, é um grande ressaltador, já vimos isso, mas ofensivamente ele é muito. Parece que tem medo de lançar. É uma coisa que nós falamos. Lança, tipo, pá, lança, para de passar, tem que ser mais Eu acho que assertivo no ele, lançamento. eu acho que ele só lança, digamos, ou quando é aqueles jogos que ele lança bem, é quando ele está com aquela confiança, digamos assim. Quando sente que está com a mão quente, aí é que ele lança. Se não, eu acho que é aquele jogador, e se calhar tu até podes ajudar-me nisso. Eu acho que ele é um jogador que, se falha, imagina, os 2 primeiros triplos, e ele já fica muito retraído, a meu ver. O problema é que ele para lançar esses dois triplos que pode falhar é uma luta. É um bocadinho. Ah, é aquela expressão antiga que toda a gente conhece: shooters shoot. Então, pá, lança. Se tu sabes que podes acertar, falhaste as três antes, não faz mal. Pá, temos aquele jogo, que eu já nem sei se foi, acho que foi com os Miami, não sei, já nem me lembro. Isto parece tanto, já foi tantos jogos. Em que o RJ Barrett que, que não acerta um triplo para salvar a vida, naquele jogo, primeiro período, acerta 5 ou aquele jogo acerta 5 ou 6 ou o que é que foi seguidos. E é tipo, pronto, epá, lancem. E o Josh Hart é um gajo que as porcentagens dele não são más, e Yeah. para mim podia ser um bocadinho lançar mais. Às vezes força mais o jogo interior do que lançar o triplo. Mas é assim, se calhar também já é uma coisa mental da equipa saberem que falham tantos triplos. E há alturas ali nos jogos em que é só tijolos, é casas novas em Nova Iorque ali a serem montadas, que é uma coisa fantástica. Muito bem. Passando agora para renovações de rookies, digamos assim. Jogadores que vão entrar no seu último ano de contrato de rookie. E pronto, e lá está, como eu disse também em outros vídeos, em outras equipas, quando os jogadores que acabam o seu contrato de rookie no seu último ano, a equipa tem possibilidade e tem a janela de, lá está, de oportunidade para chegar a um entendimento com o jogador e renovar o seu contrato, que é o que acontece com o Obi Toppin e o Quickly. O Quickly, tal como eu disse há pouco, foi um jogador que evoluiu bastante e, aliás, nesta época foi um forte candidato para Six Man. O Obi Toppin foi um jogador que, lá está, às vezes jogava muito, outras vezes, pronto, andava ali entre jogar muito ou não, mas, sinceramente, do que ele jogava mesmo pouco, e então tocando mais nos playoffs, que aí estive mais atento, deu sempre um bom contributo. Então, contra os Miami, do que eu notei, do pouco que ele também jogou, deu sempre um bom contributo. E eu acho, sinceramente, ao Rafa, que os Knicks vão querer negociar com estes dois jogadores, sinceramente. O Quickly é que se calhar pode ser aquele caso de exigir mais dinheiro pela, lá está, ter uma época com mais destaque, obviamente, que com o Obi Toppin, não é? Teve uma época de mais destaque porque é a história da carreira até agora do Obi Toppin. Aquele é escolhido pelos Knicks numa altura em que toda a gente e mais alguém falavam que o Randall ia ser trocado, Pois, exato. Yeah. e o Randall começa a jogar All-Star level, All-NBA level, e o Toppin não tem espaço para jogar. O Toppin simplesmente, por muito que ele possa jogar e tudo mais, com o Randall na equipa, ele não tem espaço, e por muito que há muitos adeptos que adoram o Obi, eu acho que o Obi é aquilo e não tem espaço para evoluir muito mais, e pronto, porque primeiro o Obi já tem 25 anos, já é. Ele entrou na Pois, liga já um bocadinho mais velho. exato. Pronto, não é que seja muito velho também, estamos a falar que os outros não são velhos, o Robinson e o Hartenstein, mas pronto, a posição do Toppin é mais complicada. E eu acho sinceramente que ele pode estar envolvido numa troca muito, muito. Pode ser o primeiro nome.
ele e o Fournier para algum sítio assim para porque estamos na altura também de, e estamos a falar do cap, está aqui mesmo à nossa frente, estamos na altura de uma equipa como os Knicks avançar para a frente, escolher os jogadores que querem dar contratos. O Quickly é este ano para dar contrato, o Grimes está para o próximo ano e, Exato. e querem aguentar o Grimes também. Portanto, acho que o Toppin e o Fournier são, para mim, o Toppin tá, o contrato, renovar um contrato, acho difícil. Acho que ele faz este ano outra vez e é bem provável que seja mesmo trocado Sim, o mais rápido possível. sim, porque, atenção, pode haver alguma equipa que tem interesse e vê nele algum potencial. E atenção, Claro, claro. Mas tocando na idade. Exato, qualquer equipa que queira o Obi Toppin vai levar com o Fournier em cima. Não há aqui nada a fazer. É um sim, também bocadinho, acredito. acho que é um bocadinho por aí. Exato, exato. Mas atenção, estamos a falar de jogadores e a querer tocar numa questão da idade, que é verdade. A idade do jogador já se, pronto, vê-se assim, ok, já não tem assim grande margem de progressão a questão do potencial já não vai atingir assim a níveis muito altos, mas por exemplo, já tivemos casos, e pegando no exemplo deste ano, Lauri Markkanen, um jogador que fez há pouco 26 anos e teve uma É época verdade. breakout star, ou seja, de repente muda o contexto da equipa que ele teve nos Bulls, em que viu-se que aquilo não estava a resultar, era irregular e também questão de lesões, não ajudou muito. Depois foi para os Cavs, Sim. aquilo melhorou um bocadinho, digamos assim. Até o sistema, acho que até foi mais a nível de sistema, porque não teve muito preocupado no jogo anterior, porque já tinha ali o Jarrett Allen e o Mobley, que entrou. E agora foi para o Jazz, em que ele é estrela. É aquele. Mas podemos, tal Marken, podemos falar do Randall também. Quem é que dava o Randall como All-Star e All-NBA quando chegou aos Knicks? Ninguém. Exato, E chegou cá com 27 anos. E o próprio, estou a puxar aqui um bocadinho, o Brunson também com 27 anos teve este breakout season, digamos assim. Exato, exato. É assim, há jogadores e o pessoal às vezes tem aquela ideia de há aquele jogador que entra na liga e tem que dominar logo assim inside rookie. Às Exato. vezes há um processo, há jogadores que entram logo na liga a dominar e há outros que demoram mais um bocadinho. Está um jogador, eu estou sempre a dar este exemplo, está um jogador agora nas finais da NBA, que é o Jimmy Butler. Primeiros anos de Jimmy Butler andava ali, Sim, em jogar Chicago, no exato. Yeah. Chicago, só a terceira ou quarta época é que consegue chegar a ser titular e era mais um ali, um tipo de jogador que estava a fazer o seu trabalho, depois rebentou e conseguiu subir. E, Epá, e, é, há nível, há jogadores e jogadores. e é como digo, às vezes a saída de uma equipa para outra, ou seja, a saída de um jogador de um contexto para outro, muitas vezes faz muita diferença. E já vimos jogadores da NBA que estava num sítio, mudou para outro e de repente deram uma evolução. Pegar num dos mais históricos, Steve Nash estava em Dallas, quando foi para os Suns, com nova equipa, sistema tático, o Mike D'Antoni, pronto, com aquele sistema do One Man Sim, Show, sim. que ele encaixou perfeitamente, foi logo MVP, ou seja, foi tipo subir logo níveis. E eu estou a pegar também, estou a pegar num caso assim um bocado extremo, digamos Sim, assim. claro. Mas há casos de também jogadores assim que saem de uma equipa para a outra, que têm mais oportunidades e isso, e também os holofotes não estão tão virados para eles, digamos assim, e fazem e dão o seu contributo, digamos assim, e estão a mostrar realmente as suas qualidades. Por isso, pá, é tal coisa, isto tudo pode mudar, mas sim, eu acho que eles vão tentar na mesma negociar com o Topping, mas é a tal questão do preço, pelo preço que os Knicks queiram, digamos assim. Ou seja, os Knicks vão dizer: olha, é assim, não há cá grandes abebas, vai ser por aqui. Já o Quickly, e se calhar vão ter que abrir a carteira, mas porque acho que o Quickly também vai ser aposta dos Knicks. Vai ser mesmo aquele jogador Sim, sim. aposta. Acho que a coisa que nós conseguimos fazer em Nova York, agora finalmente, foi criar ali um núcleo. Temos um núcleo duro de jogadores que sabemos que são aqueles que podem ser o nosso futuro e em quem o nosso front office acredita. O Quickly é um deles, o Barrett e o Grimes também parece serem aqueles jogadores que acreditam que vão ser jogadores se vão manter connosco. E acho que se o Quickly tivesse feito uns playoffs brutais também, acho que ainda podia pedir mais um bocadinho.
Mas acho que como ele Sim, tem como teve este desaparecimento total dos playoffs, que ele sim, desapareceu, exato. ele, ele foi zero ali nos playoffs. Nós brincávamos que ele foi pior que o Frank Ntilikina, que pá, aquilo foi, não tá, ele estava ali. Exato. E atenção, os E, Knicks podem pegar nesse argumento e tentar baixar tipo, e convencê-lo a dizer: olha, exato. tu não vais ganhar assim tanto, vais ganhar só menos um bocadinho por causa dos playoffs. E ele, tipo, entra ali em consciência, tipo, sim, não percebi bem dos playoffs, sei que mais, pronto, ok, pronto. Percebes? Pode Eu ser acho por que as aí. coisas estão. Eu acho que as coisas estão já um bocado faladas. Eu acho que esta front office não brincam. Leon Rose e companhia. Acho que não brincam com a coisa. Sabem o que querem, sabem ao que vão, sabem o que vão fazer e pronto. Eu acho que as coisas estão encaminhadas. Quickly ele assina o contrato. Pá, não me surpreendia por volta. A mesma coisa que tanto falámos do Josh Hart, 15, 16, 17, por aí Sim, também. Não me sim, sim. surpreenderia se fosse algo assim. Se ele quiser muito mais, acho que. Porque também há a possibilidade do jogador pensar: ok, eu consigo ser mais que um sixth man, deixem-me. Como estávamos a falar, deixem-me mudar para outra equipa e ser o jogador nessa equipa, ser o gajo nessa equipa, que é Exato, uma possibilidade também. exato, exato. Eh, por fim, vamos à grande questão desta equipa. Que lá está, já pelo teu, já se vê pela tua opinião que a tua questão é, digamos assim, continuar a apostar nesta equipa. Mas, como tu sabes e deves conhecer melhor que eu, há fanbase de Nova York que para eles, não, isto é trocar tudo e mais alguma coisa para ir atrás de um Sim, Lillard sim, desta sim. vida. E é esta questão que até se calhar vai ficar na thumbnail deste vídeo, deste episódio. Continuar ou trocar? E pegar nos nomes que é o que se fala e tu já sabes quais são os mais óbvios. Randall, RJ Barrett, o Toppin já tocaste, o Toppin também. Sim. Mas é pessoalmente desses dois. O Fournier também já se sabe, porque é um nome que vai para a troca, isso não há discussão. Agora, Isso até ele Randall, sabe. exato, exato, exato. Ali a bater palminhas a ver os jogos, mas pronto. Mas lá está, Randall e RJ Barrett. Esses dois nomes são muito falados, juntamente com o Top. No Quickly um bocadinho, mas não me cheira muito. Mas, especialmente estes dois, o que é que tu achas dessas situações, Rafa? Eu sei que é a tua opinião, ainda por cima és grande fã do RJ Barrett, mas mesmo assim eu queria te perguntar, tu achas que pode haver essa possibilidade dos Knicks e também tocando na questão das picks, que ele tem, os Knicks têm vários picks, é verdade que picks adicionais, tirando a deste ano que foi trocado, tal negócio de Jorge Hart, o resto eles têm todas as picks disponíveis, as deles, e depois tem umas picks adicionais, seja dos Wizards, seja dos Bucks, seja dos Pistons, mas lá está, são protegidas. Tu achas que os Knicks vão a tentar procurar ali trocas com os jogadores que eu falei, especialmente estes dois, o Randall e o RJ Barrett? Eu, sinceramente, eu acho que não. Não acho que seja, acho que, como estava a dizer, esta front office tem um caminho para seguir. E acho que está aqui, o Randall tem, por acaso o Randall está aqui a aparecer, tem mais 2 anos de contrato. Acho que se for para acontecer de alguma coisa, acontece no último ano do Randall. Eu acho que é o que pode acontecer. Eu acho que isto é um processo, um caminho que está aqui a seguir-se. E é assim, todos os jogadores que se fala para trocarem, seja o Lillard, já vi sobre o Lavine, já vi sobre o Jalen Brown, já vi sobre o Embiid também. Tipo, O Zach Lavine foi porque foi ali certo rumorado na trade deadline, que os Knicks estavam disponíveis a fazer uma troca que envolvia, olha, eu, essas picks que eu falei, dos Pistons, dos Wizards e não sei o quê, estavam sim, disponíveis entre aspas. é o Lavine, é o Bill, é tudo. Eu sou O Carl sincero, Anthony Towns também. eu acho que se é para trocar um jogador como o Randall ou como o RJ Barrett, já vi pessoas a dizer que trocavam o Jalen Brunson, mas pronto. Se é para trocar qualquer um destes, tem que ser, não é por um jogador que é uma estrela, tem que ser por uma super estrela. Não há aqui grande ciência. Porque o que dizem dos jogadores, principalmente do Randall, e estou a falar dos fãs do Knicks quando digo isto,
não aparece nos playoffs, não faz aquilo, não faz o outro. Ok, tudo muito bem. Todos os jogadores que eu falei agora, o próprio, já falámos há bocado do Donovan Mitchell, são jogadores que não têm assim grande sucesso nos playoffs. Não tem. Donovan Mitchell tinha a equipa dele em Utah e perdeu sempre na Sim, primeira sim. ronda, se não estou em erro. Este ano volta a perder na primeira ronda. Uh, o Lillard fez sempre aquela questão. O Lillard já tem quanto? 32 ou 33 anos. É Sim, sim. trocar, imaginem, trocar o Barrett, trocar o Quickly, trocar não sei quantas picks por um jogador de 33 anos para juntar ao Julius Randle e ao Brunson, para mim, não é a equipa vencedora de título. Por muito que eu goste do Lillard e ao longo dos anos gostava de o ter visto em Nova York, não é disso. Juntaram Zach LaVine também aqui por um RJ Barrett, epá, não traz equipa de título, é a equipa que ficamos no mesmo lado. Apesar de serem grandes jogadores, mas é aquela questão de temos um jogador de 23 anos no caso do RJ Barrett, que pode ou não ser. Para mim, só faz uma troca, só mandas o RJ Barrett embora se o jogador que tu trocares achares que o RJ Barrett nunca na vida pode chegar a esse patamar. Uhum. Se achares que o RJ Barrett daqui a uns anos pode ser igual a ele ou um bocadinho melhor, então não se troca, então é estúpido fazer essa troca. Uhum. Trocar o Julius Randle, o Julius Randle não aparece nos playoffs, vamos trocá-lo pelo Karl Anthony Towns. Pois, exato. Explica-me então o que é que ele fez nos playoffs para merecer essa. Sim, e quando tu dizes trocar, provavelmente tem-se que envolver piques e é o Randall E e montes piques. de jogadores mais, sim, exatamente. Para mim, trocar o RJ Barrett, eu vi na altura, era o RJ Barrett e o Obi Toppin, mais 4 picks de primeira ronda, pelo Zach LaVine. E eu penso, isto no 2K ria-se, à vontade. Isto é aquele um bocadinho de. Há fãs dos Knicks e de todos os franchises, mas dos Knicks estamos aqui a falar, já não têm paciência para esperar. Porque foi tudo e mais alguma coisa que aconteceu neste franchise de trocas. E, e não há jogador, nenhum destes jogadores que se dizem estar disponíveis para trocas, nenhum deles é um jogador que eu olho e penso, sim, trocando por este gajo, nós vamos ser campeões da NBA, tranquilo, vai acontecer. Não, nenhum destes jogadores que eu falei acho que nos consegue levar ao final da conferência sequer, sem lesões, imagina. O Lillard acredito. O Lillard, se estiver em bom nível, atenção, se estiver a um nível um bocado abaixo e com problemas de lesões, ok. Sim, mas O então, resto, sim, o Karl Anthony Towns, o Jalen Brown, Zach LaVine, sim, eu concordo. Esses aí. mas a questão aqui é o Jalen Brunson faz a melhor época da carreira até agora, Exato, sem como discussão. ball dominant guard. Exato. E o que os fãs querem fazer é vamos trocar outro ball dominant guard para jogar ali. Pois, Que é o exato. Lillard E, e Brunson. mas eu por acaso eu vejo, pronto, o Lillard já jogou com um jogador, eu não vou dizer parecido, mas um bocadinho Sim, semelhante, sim. um bocado semelhante, McCollum, que era o sim. sistema Colin, e o Brunson já jogou com um jogador muito ball dominant, que é o Doncic. O Doncic é um Sim, claro. É, muito coisa, e eu acredito que pode haver ali um encaixe bom, digamos assim. O problema lá está, era o problema que podia acontecer, era como se tivessem trocado pelo Donovan Mitchell, era a questão de defensivamente que aquilo não podia encaixar bem. Embora o Donovan Mitchell nos Cavs não teve assim mal, digamos assim. Embora nos playoffs a conversa já foi outra. Mas a nível defensivo, acredito que aí a equipa ia passar mal bocado, digamos assim. Porque tinhas ali dois jogadores, então o Lillard, que está cada vez a decair nesse sentido, com a idade. Ele já não era um é grande isso. ou bom É jogador isso. defensivo, mas agora está pior. Mas mesmo assim, é o único desses jogadores todos que se fala, lá está, os que já falaste por aí afora, é o único que eu vejo, ok, com o Lillard, se calhar eu arriscava fazer essa troca, dar picks, e seja o jogador que for que eles queiram. Aí, tirando o Brunson. Aí, se calhar, é o único que eu via, se calhar, retorno no sentido de sucesso. Ou seja, a equipa conseguisse chegar às tais... Pudesse, ou aspirasse mesmo Sim. verdadeiramente chegar ali às finais da conferência. O resto, não. Eu acho que
seriam trocas em que os Knicks iam dar piques, iam dar, lá está, seja o Randall ou o RJ Barrett, e chegar ao fim, no final das contas, olha, we are the same, tipo, estamos na mesma. É um bocadinho isso, é um bocadinho isso. E o Lillard, se eu não me engano, eu estava aqui a tentar ver num instante, o Lillard, de contrato dele são mais 3 anos agora. É esta Exato. época mais 2. Portanto, são 32, 33, 34 anos, 35. Olhando para isto, para esta equipa, eu não vejo em que em 3 anos estamos preparados para ser campeões. Porque trocar pelo Lillard para jogar é a nossa window ser 3 anos com o Lillard. Porque se tirarmos o Lillard da equipa, se tirarmos o RJ e o Grimes ou quem quer que seja, estamos a perder jogadores, estamos a ganhar o Lillard, claro, mas depois é uma window muito mais pequena de 3 anos, em que temos um jogador melhor, mas depois não temos banco. E temos visto, e estes playoffs foram, por acaso foram brutais nisso, foi as equipas que tiraram o depth, tiraram o banco para ganhar a estrela, foi tudo corrido. Perdeu tudo. Temos uma equipa que é só banco nas finais, o ZIT. Sim, exato. Ninguém dava o Gabe Vincent e sim, Mike Strauss. A malta, lá está, os Heat é aquela equipa tipo malta undrafted, tem ali muitos undrafted que de repente aparecem e tu dizes, onde é que este gajo apareceu? O Caleb Martin a fazer aqueles jogos contra os Celtics, que fazemos aquele jogo 7, tu dizes, what? Quem é este fulano? E depois até se questiona, ele é que merece ganhar o MVP ou o Butler? E tu dizes, só por aí já diz muita coisa, não é? Sim, exato. Mas eu, depois do que aconteceu há muitos anos atrás, já há 10 anos atrás, com o Carmelo Anthony, em que se trocou tudo para se ficar com o Carmelo Anthony e com o Stoudemire, aquilo que nunca conseguimos ali dar uma equipa de jeito ao Carmelo Anthony. Acho que trocar os jogadores todos. Eu sou sincero, eu não acho que os Suns tenham ficado uma melhor equipa terem trocado aqueles jogadores todos pelo Kevin Durant. Pois, e até se formos por aí, vamos tocar nos vizinhos, os teus vizinhos Brooklyn Nets, se fores a ver, é verdade, o pessoal pode dizer que tiver ali, se não fosse o pé do Kevin Durant, cá na linha, essas coisas todas, mas a ver, depois quando aconteceu, seja coisas do Kyrie, ou seja a lesão do James Harden, notou-se que depois faltava o resto, tipo, eles tinham as estrelas, tinham star power, mais que necessário, só que faltava o resto. Sim. Porque é a questão, porque os jogadores fazerem isso de serem 3 jogadores quando tens 26, 27 e 28 anos é uma coisa. Quando estes jogadores já têm 34 e 35 anos é diferente. Sim, e tem problemas físicos e depois uma lesão já Exato. demora mais tempo, como estamos a ver com o Kevin Durant, que depois tem uma lesão. Desculpa. Não, ia completar com um jogador como o Kevin Durant, que agora nota-se que tem uma lesão, demora mais tempo a recuperar. Era isso. Exato. Assim, não é que ele não deixe de ser um grande jogador, mas é um bocadinho. Pá, tem que se mudar as coisas de forma diferente. Tem que se fazer as coisas de forma diferente. E os Suns trocaram os jogadores todos novos. Bridges e o Johnson, que era aquilo que estava ali, que ajudava a defender. E agora tem um Kevin Durant, é um dos melhores jogadores na liga, continua a ser, mas tem 34 ou 35, já não sei. Tem o Chris Paul quase com 60 anos. E o Booker que Devin Booker não é um jogador. Eu olho para o Devin Booker e penso, ok, este jogador daqui a um tempo olha para os Suns e pensa, vou-me embora. Sim. Vou ali para o lado jogar com o Anthony Davis. E pronto, os Suns trocaram tudo, trocaram as picks para nada. E por exemplo, o Andre Ayton, que também está ali. Vamos ver agora com esta situação. Vamos ver com esta mudança de treinador, até pode ser que melhor, mas pelo que vimos, não está com a cabeça ali, digamos assim. Não tem espaço ali, ele não tem espaço ali nenhum. Onde é que ele vai arranjar espaço para. E não só, lança-te o Ayton. Não, e não só, Rafa, também era a questão de. Notou-se no ano passado e há 2 anos, chateou-se ali com o treinador, Monty Williams, e houve ali mau ambiente, digamos assim. E ele próprio também não queria. Atenção, ele não queria ficar nos Suns. Ele está nos Suns porque os Suns igualaram o contrato que foi oferecido dos Pacers. Porque senão ele não estava, que ele aceitou a proposta dos Pacers, digamos. E ele dizia. Isso para mim.
Isso para mim é mau negócio. Se o jogador não quer ficar, ele quer se ir embora, vamos dar-lhe o dinheiro na mesma para ele ficar. Para mim é mau negócio, mas pronto. É tal coisa, era para não perder a zero, digamos. Assim, olha, eles vão tentar trocar, se tiverem ideias para isso, podem tentar trocar e ter algum retorno com ele. Coisa que se no ano passado deixassem sair, olha, eles ficavam mãos a manar, Sim, como foi os Dallas, por exemplo. Os Knicks foram buscar o Brunson, não é? Não deram nada. E os Dallas notou-se claramente que sentiram. faltou ali, sentiram claramente a E ausência acho, do. e, e acho que claramente o Doncic não gostou disso. Acho que se notou, eu, pelo menos, olho e vejo a maneira como ele depois jogou e toda aquela situação que se ficou do Brunson ter saído, gerou muito mal-estar na equipa, nos Dallas, e depois sentiu-se na equipa, nem com o Kyrie Irving, que agora anda a chamar o LeBron James para ir jogar para Dallas. Pá, Epá, mas isso aí, nós já tocámos no podcast, Rafa. Isso é aquelas. Embora isso também é a nível jornalístico, é tipo, as finais não estão grande coisa e tal, vamos aqui buscar umas coisas quentinhas para esquentar aqui o Twitter e não só, também para ter os clickbaits, essas coisas todas. Mas eu não me admirava que talvez pudesse isso acontecer, mas era do lado inverso. Ou seja, sim, isso foi sempre o que se falou. que é o LeBron a fazer o joguinho de trazer o Kyrie para LA. Não era o Kyrie a buscar o LeBron para Dallas, porque não faz sentido nenhum. Porque lá está, isso foi como sempre o que se falou. o nosso Gonçalo, não sei se tu ouviste o podcast, o nosso Gonçalo disse: epá, querem o LeBron? Pá, dão Luca, dão Citos. É isso, tipo, o resto não há nada, Nunca, tipo. nunca na vida se trocaria o Doncic pelo LeBron James. Sim, mas É também o tu nunca, LeBron, mas mas também nunca na vida tu vais sim, trocar Bertans, Tim Hardaway e Josh Green pelo LeBron James. Tipo, tu nunca na vida vais fazer isso, não é? Ou Jamal McKee também. mas tu não fazes, os Lakers não fazem isso por respeito ao jogador, porque se tu olhares até em termos de equipa, se calhar o LeBron com 38 anos, de render esses jogadores todos era ótimo, mas nunca farias isso, mas Não, nunca se não, faria não, isso, não. claro. Não, e ainda por cima levar com o Bertans tem um contrato ainda pesado. O Hardway também tem mais 2 anos de contrato. O McGee, que está a ganhar com quase 40 anos, está a ganhar 6 ou 7 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas pronto. É má gestão, mas eu gosto quando as equipas são, são caixotes de lixo a arder, traduzindo dumpster fire. Eu adoro Sim, quando as equipas são assim, mas os Knicks é que têm a fama de ser assim. Mas quando sim. todas as equipas à volta são ainda pior. Eu Mas, adoro, eu gosto muito disso. mas eu vou dizer uma coisa. Os Knicks, e acho que foi se calhar um dos grandes pontos positivos nesta equipa, foi de um ano para o outro conseguiu valorizar o Julius Randle, porque ele foi outra vez All-Star, foi além de NBA e, vamos ser sinceros, teve melhor época na época de passado. Se o preço, digamos assim, do Julius Randle no ano passado era inferior a este ano. Isto não há ninguém Sim, que isso duvide. não há E a dizer. não é só ele. O Grimes é a mesma coisa. O Grimes no ano passado era aquele jogador, ok, aquele jovenzito jogador, sei que tipo, pronto. Agora, se calhar as equipas já, ok. O Quigley é a mesma coisa, ou seja, conseguiram com que os seus jogadores valorizassem mais para o mercado de trocas e para a questão, como eu digo, se querem trocar, seja o RJ Barrett e o Randall, não são assim jogadores tipo, pá, por exemplo, no ano passado o pessoal olhava para o Randall, pá, sei que é desilusão, estás a ver, era um bocado isso. E por Sim, sim. exemplo, o RJ Barrett, pegando na questão do RJ Barrett, e a questão do contrato em si, no ano passado o RJ Barrett estava em final de contrato, ninguém sabia o que é que ele ia andar a pedir seja na free agency ou seja pela equipa, ou seja, Sim, sim, sim. ficava aquela questão e chega ao fim, o contrato do RJ Barrett vendo é simpático. É simpático, não Sim, é? sim. É simpático e bom para trocar, Prefiro, digamos assim. prefiro este contrato, não para trocar, calma. Prefiro este contrato do RJ Barrett e ter o RJ Barrett a jogar do que ter o Ja Morant, por exemplo, e aquele contrato para fazer aquilo que faz. Nem É é, um bocadinho. nem é preciso muito longe. Basta pegares num contrato pool, pá, só por aí. Pool. Basta ir outro. Desse ano, quem foi o jogador que foi escolhido número um? O Zion. Que é que o Zion, quanto é que ele está a Sim, sim. ganhar? Olha, vai ser pai. Pois, ele para isso tem tempo, obviamente. O problema é E que não está a jogar. eu a gozar, e espero que o pessoal dos Pelicans leve a mal. Eu a gozar, eu disse assim, quando foi alguém lá no nosso grupo do Pós-Atenca, meteu isso, eu disse. E eu bem sabia que o Zé estava grávida. Aquelas fotos com aquela barriga.
Mas eu acho que os Knicks, pá, assim, em jeito de coisa, acho que estamos numa boa posição, como há muitos anos não estávamos. Sim, Aqueles e jogos. acho que não há aquela pressão grande, e acho que até os próprios são os adeptos que estão a fazer essa pressão de temos que melhorar isto, temos que melhorar isto. Eu acho que até o próprio front É, office já não tem tanta pressionada. E também esta boa porque época é, ajudou a isso. Também. Esta boa claro que época ajudou. sim, porque é a questão, e tu até brincaste antes de começarmos a gravar, que os Knicks é como se fosse, e os adeptos e tal, é os Lakers do Oeste. Nova Iorque é das maiores cidades, se não a maior cidade americana, e a fanbase é enorme. E esta equipa anda a jogar. Se nós jogássemos os dois nos Knicks, os Knicks faziam mesmo, mas assim faziam mais dinheiro que todas as outras equipas, porque as pessoas vão na mesma ver. E somos uma equipa de mercado grande. E Sim, é são a frustrante. equipa, continua a ser a equipa mais valiosa da NBA. Ou seja, são Sim, isso, pá. Nova Iorque, aquela cidade, aquilo é Madison incrível. Square E é Garden, só por aí, tipo, exato. esquece. Mas é a questão de nós sermos uma equipa de mercado grande e a frustração de muitos fãs, nós não funcionamos, não parecemos uma equipa de mercado grande. Aquela Yeah. história dos free agents e tudo mais, portanto, há frustração dos fãs. Por isso é que é o desespero para serem os melhores, o desespero para ter o Donovan Mitchell, o desespero para ter o Lillard e qualquer outro jogador. Sim. É um Porque lá está, bocadinho. tocar nos Lakers, os Lakers conseguem atrair os free agents e até conseguem buscar free agents a preços tipo contratos mínimos que até dizes fogo, ou mid-levels, tu até ficas parvo assim, como é que é possível? E tu dizes assim, ok, pronto, eles vão viver para LA, depois também tem questões também dos impostos que também ajudam um bocado, vamos ser sinceros Exato. também. Mas mesmo assim, Mas, os próprios. E depois vejo os adeptos Knicks que olham para aquilo e dizem como é que eles são capazes e nós não conseguimos. E depois entram um bocado nessa roda de frustração, vamos dizer assim. sabes que é um bocadinho. Ok, fazer. O LeBron basicamente está nos Lakers e está a continuar aquele legado. Kobe, Magic Johnson e todos os outros vão para os Lakers. Se ganhar nos Lakers é uma cena importante. Mas tu, estou pronto aqui contigo, já viste o jogador, o que será aquele jogador, ou o jogador que conseguir ir a Nova York ganhar o título com os Knicks? Esse Yeah. jogador é uma coisa Exato. estratosférica, não há, Vai ter uma não há estátua. No ninguém. ano seguinte, depois do Não título, é vai ter uma uma estátua coisa. ou duas. Exato. Porque é uma coisa. Nós não ganhamos o título desde os anos 60 e a última pessoa que ganhou o título dessa equipa é o nosso Sanal Saraianos e é o único que é duas vezes no Hall of Fame por jogador e por comentador, o Clyde Frazier. E toda a gente o adora e é completamente idolatrado. Há muita coisa de pressão, há muita pressão aqui. Aquilo que se passou nos Nets, se fosse nos Knicks, era uma coisa, um abalo enorme. Não há Yeah. comparação. Exato. Se os Knicks Yeah. tivessem perdido, se os Knicks tivessem perdido com os Cavs este ano, era uma ebulição total. Uhum. Nós não funcionamos, parece que não funcionamos como um grande mercado, mas falhamos como um grande mercado. Ou pior ainda, é tudo abaixo. É Sim, tudo. e aquele jogo de expectativas é assim um bocado. Como é que eu vou usar? Arranjar um bom adjetivo para dizer, para tentar explicar bem. O É vosso jogo louco, é um é bocado, louco. madness, Epá, é digamos. louco. É Exato. completamente. Há Porque o é como March tu dizes, Madness e há os Knicks Madness. porque há a cena que é tipo, se acontecesse, como disseste há pouco, aquilo que aconteceu com os Brooklyn Nets, ou seja, a equipa consegue buscar três super estrelas de calibre, pá, Kevin Durant, que é dos melhores de sempre, digamos assim, Kyrie, que é dos Sim, melhores sim, é. ball-handlers de sempre, James Harden também é outra super estrela, e mesmo assim, chegar ao fim, zero finais de conferência, que foi o que aconteceu em Brooklyn, é como tu dizes, aquilo ia haver um tornado autêntico ali de Ainda raiva, hoje é digamos. um tornado. Ainda hoje é um tornado a situação do Carmelo Anthony em Nova Iorque. De Sim, nunca ter conseguido chegar a uma conferência. Ainda hoje se fala disso. ainda sente-se um bocado, exato, yeah. Ainda Tudo o que sente-se um bocado. aconteceu este ano, o que aconteceu com os Nets, depois da troca, os Suns, também as trocas falharem. Os Dallas trocarem pelo Irving e depois falharem. Se isso fosse os Knicks, isto era uma loucura total, era uma coisa pá, medonha, uma loucura enorme. Exato, yeah. Eu acredito nisso. Hum. Mas pronto, Rafa, vamos dar por terminado isto. Vamos ver, porque agora Sim, já estamos, já lá está, isto
já estamos aí para as expectativas e como já tinha dito antes de entrar, em setembro, outubro, vamos ter a previsão da época, em que até podemos discutir mais esta questão das expectativas, lá está, da equipa, dos Knicks, tem estas coisas um bocado peculiares, digamos assim. Mas tivemos aqui, lá está, uma horinha de boa conversa, digamos, e vamos ver como é que vai ser. Esta off-season é um bocado como eu digo, a grande questão é, como eu digo, ou continuar isto, a equipa como está agora, e confiar no processo de desenvolvimento dos jogadores, lá está, é o teu lado, digamos assim, e também, de certo modo, também é o meu, mas também há outra possibilidade, que é pegar e trocar e maluco. Ou seja, fazer o tal all-in, digamos, como os Nets fizeram, digamos assim. Medo, tenho medo disso. Depende do jogador, tenho medo. Há sempre possibilidade e pronto. Havendo essa hipótese, temos de meter um bocado em cima da mesa. Claro. Muito bem, antes de fechar isto aqui, a malta pode seguir, lá está, embora é em inglês, não é? Mas pode seguir o teu podcast, não é? No Twitter, e vocês também estão no YouTube, não é? E Spotify, essas coisas todas. Sim, é o Worldwide Knicks, só se escreverem isso no Twitter encontram-nos logo também. Estamos Spotify, estamos Apple Podcast, começámos durante esta época no YouTube também, para se ver a loucura também a falar um bocadinho, não só ser a ouvir. Sim, sigam lá, falem connosco, nós também falamos normalmente sou eu, mais que até vou falando mais, mas vamos falando também de outras equipas também, falar português, já falei em espanhol também, em inglês, vamos falando com tudo. Também temos muita malta do Brasil que é fã dos Knicks e vamos sempre falando com eles. Muito bem. Já do nosso lado, sigam as nossas redes sociais, Twitter e Instagram, subscrevam aqui o canal, aqui no Twitter. Comentem também, lá está, nós gostamos de saber as opiniões e também, se vocês comentarem, eu até mando um print para o Rafael também, logo assim. Rafael, digam como eu estou errado e como só falei porcaria. Força. Troca o Roger Barrett! Sei que mais, essas coisas todas. Eu digo isto que é mesmo para provocar aqui o Rafa, que ele é grande fã dele. Mas sim, comentem à vontade, vejam os outros episódios que já fizemos de equipas eliminadas da primeira ronda, também do lado dos Raptors e dos OKC, que foram eliminadas no play-in, e irá haver, lá está, iremos continuar a fazer estes vídeos. O próximo episódio é os Philadelphia 76ers. Lá está, falamos daqui a pouco do Harden, vai ser também essa bela novela, lá está o Harden em que boa está a olhar, boa sorte. A ver se fica nos bares de strip de Filadélfia ou tem saudades e vai para Houston. Mas pronto, é que até uma delas tem lá a camisola dele, qualquer coisa assim. Mas pronto. Grande abraço a todos e obrigado, Rafael, lá está, pela companhia e pela conversa. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Nada, eu é que agradeço. Até à